coma arroz, pão, batata, sem aumentar os níveis de açúcar no sangue. E se eu te falar que essa frase é verdadeira, que isso realmente é possível, não fazer um pico de açúcar no sangue, deixar o controle mais estável e controlar realmente o diabetes? Só que a maioria dos diabéticos fazem os mesmos erros, cometem os mesmos erros. E nesse vídeo eu vou te falar os 7 erros mais frequentes que os diabéticos cometem, que impedem que você consiga ter um bom controle dos níveis de açúcar no sangue. E também como evitá-los. Não adianta só falar o erro e não o que fazer para melhorar, você não concorda? Então, vamos para o vídeo. Bom, são 7 pontos. O primeiro erro é só considerar o índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? Quando você come um alimento, quanto que aquele alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue. E por que só considerar o índice glicêmico é um grande erro, talvez um dos maiores erros dos diabéticos? Esse aqui acho que todos cometem. Primeiro, porque é tão importante quanto o índice glicêmico, nós temos que ver a quantidade de calorias, porque as calorias vão impactar diretamente no seu controle do diabetes no longo prazo. Além do índice glicêmico e das calorias, também a quantidade de açúcares, a quantidade de carboidratos, a chamada carga glicêmica. Porque se você pegar um alimento que tem alto índice glicêmico, como é o caso da melancia, mas quando você vai olhar a carga glicêmica e também as calorias, você vai ver que a melancia é um bom alimento, mas o índice glicêmico é alto, o índice glicêmico é 72, é considerado alto. Só que tem poucos carboidratos por porção e também tem poucas calorias, porque boa parte da melancia é de água. Você sabia disso? Então você tranquilamente pode comer 1, 2 fatias de melancia sem se preocupar com os níveis de açúcar no sangue, porque não é só o índice glicêmico. Se você se apegar somente a isso, como é o caso da maior parte dos diabéticos, você vai cometer muitas escolhas erradas. Então, para evitar isso, sempre olhe a quantidade de carboidratos, a carga glicêmica e também as calorias por porção. E também é um erro, porque se você considerar só o índice glicêmico, você acaba esquecendo que você vai consumir esses alimentos com outros macronutrientes, como é o caso do pão. Se você colocar ovos e comer junto com o pão, o que vai acontecer? As proteínas e as gorduras que estão presentes nos ovos vão reduzir esse índice glicêmico e vão tornar o pão com ovo um alimento bom para quem tem diabetes. Então não é somente pegar um dado isolado e achar que você vai ter que fazer várias restrições, quando na verdade não. E o segundo erro, e também muito frequente, é sobre o consumo de fibras. Teve um estudo que viu que nos Estados Unidos o consumo médio de fibras pelos americanos gira em torno de 15 gramas por dia. O recomendado para quem é diabético seria em torno de 30 até 35 gramas por dia. Olha só, menos da metade da recomendação. Então é muito importante você adicionar fibras na sua alimentação e também consumir alimentos que são ricos em fibras, porque assim o índice glicêmico, vocês lembram que eu expliquei? Ele vai ser reduzido, porque as fibras vão melhorar o processo de digestão, vão aumentar a sua saciedade, vai evitar que você coma mais depois. Então, uma maneira fácil de você atingir essa quantidade de fibras, por exemplo, se você for comer um pão, opte por um pão integral, um pão com grãos, já vai fornecer um pouco dessa quantidade de fibras. Se você for comer uma fruta, coloca um pouco de chia ou um pouco de linhaça. Eu gosto muito de chia, pode colocar 5 gramas de chia por porção, vai ficar uma coisa bem balanceada e vai te ajudar muito no controle glicêmico. Teve um estudo que viu que essas pessoas que consumiam as fibras, os diabéticos, eles tinham um controle muito melhor do que aqueles que não consumiam. É uma mudança bem drástica, bem significativa. Na prática, eu vejo isso também só por você adicionar as fibras. Então preste atenção na quantidade de fibras, que só essa medida aqui
já vai te dar um resultado muito grande quando o assunto é controle dos níveis de açúcar no sangue. Vai evitar muitos picos de açúcar no sangue. E o número 3, só antes do número 3, eu vou te perguntar se você está gostando desse vídeo. Se está sendo útil. Então, já deixa o seu curtir e também se inscreva no canal. Se você não for inscrito, eu te convido para se inscrever e seguir acompanhando os vídeos. Aqui eu falo muito sobre a minha área, que é endocrinologia, mas também sobre metabolismo, obesidade, diabetes, tireoide, colesterol, hormônios. Então, se inscreva e siga acompanhando. E o erro número 3 é não limitar o acesso aos carboidratos, aos doces. Vocês viram que é importante você entender sobre a composição dos alimentos? Mas alguns alimentos que nós sabemos que vão aumentar mais o açúcar no sangue, como é o caso dos bolos, o próprio açúcar, se você tem o costume de colocar açúcar nos alimentos, o ideal é que você não tenha em casa esse tipo de alimento. Teve um estudo que viu que as pessoas que limitavam o acesso também tinham um controle muito melhor e conseguiam controlar melhor o peso. Se eu for na sua geladeira ou então na despensa, vai ter algum doce, alguma torta, por exemplo, algum bolo ou até mesmo açúcar, o ideal é que não tenha nenhum. Porque muitas vezes vai ser no período da noite, muitas vezes vai fazer com que você não coma esses doces que acabam prejudicando, né? Muitas pessoas acham que carboidrato é tudo a mesma coisa. Eu não vou classificar esse como um erro separado, poderia ser também, mas vou colocar no número 3. Mas muitas pessoas acham que os carboidratos, os açúcares, são a mesma coisa, quando na verdade nós temos carboidratos complexos que demoram mais na digestão e nós temos carboidratos simples, são os açúcares. Então você comer uma batata inglesa, por exemplo, a mesma quantidade de carboidratos, é diferente você pegar esses carboidratos de um doce, de açúcar em si, porque a digestão vai ser muito maior e também vai te saciar bem menos, vai te nutrir bem menos. Então os carboidratos não são todos iguais, você precisa limitar o acesso a esses que são piores. Número 4, misturar muitas fontes de carboidratos, de açúcares. Vocês viram que é possível sim você comer massa, arroz, pães, só que você tem que cuidar muito com a porção e também com o tipo de alimento que você está comendo junto com eles. No vídeo eu dei o exemplo do pão com ovo. Isso é uma coisa. Agora imagina você fazer uma massa e colocar um pão para acompanhar. Muitas pessoas fazem isso, né? Colocam aqueles pãezinhos. Não que isso seja totalmente proibido, só que você está associando outra fonte de carboidrato, né? Ao invés de colocar outro macronutriente como uma proteína. Então tem que ter um cuidado sim, para você não ficar adicionando fontes só de açúcares, só de carboidratos. Aí sim, aquela frase de comer pão, massa e conseguir controlar os níveis de açúcar no sangue, não vai ser possível se você ficar misturando essas fontes de carboidratos, ainda mais comendo numa quantidade maior, porque fica mais difícil de você controlar quanto que tem de carboidrato em cada porção, se você ficar misturando e colocando várias fontes de açúcares, tá bom? Então eu sugiro que você limite uma fonte por vez, fica mais fácil de você conseguir compreender o efeito no seu corpo e também comer menos daquele macronutriente, no caso dos carboidratos. E o número 5, e esse aqui é um erro que muitos diabéticos cometem também, todos são frequentes, vários itens eu estou falando isso porque realmente, na prática, isso acontece todos os dias, que é ter medo de frutas. A frutose não prejudica o controle do diabetes. Olha só o que eu falei, a frutose não prejudica. O que vai prejudicar é o excesso de frutose. Quando você acaba comendo muita fruta de maneira descontrolada, o que é muito difícil de ser feito. Por exemplo, se você comer 500 gramas de mamão, isso vai te fornecer quase 8 gramas de fibras, vai ajudar na digestão e você vai estar consumindo ali em média de 150 até 200 calorias. Geralmente os estudos colocam 160, coloquei uma margem
porque isso vai variar, né, do tipo de mamão, enfim. Mas você não vai engordar comendo frutas com poucas calorias e que acabam te saciando, que tem fibras. Então tem muitas frutas que são sim permitidas, como é o caso da goiaba, do morango, do próprio mamão que eu citei, framboesa, cereja, ameixa, laranja com bagaço, maçã com casca. Por que eu estou falando com casca, com bagaço? Porque assim você pega as fibras. Isso também vai melhorar o processo de digestão. Então esses alimentos, eles são permitidos sim para quem tem diabetes. Não vai ser esse tipo de frutose, a frutose de uma maçã ou de 2 maçãs, que vai causar um descontrole nos níveis de açúcar no sangue. Agora, o erro número 6, e esse aqui sim exige muita atenção, que é abusar de alimentos saudáveis. Se eu te perguntar, você acha que o coco é saudável? Você acha que o abacate é saudável? Você acha que amendoim, as oleaginosas são saudáveis? A resposta vai ser sim, realmente eles são. Só que eles são alimentos que têm uma densidade calórica muito grande. E você tem que cuidar também das calorias. Então, se você for comer um abacate, mesmo que muito saudável, com gorduras boas, você tem que limitar a porção. Não vai fazer a mesma porção do mamão, porque o abacate é muito mais calórico. E o coco também. Não adianta comer a mesma quantidade de morango, que você pode comer 500 gramas de morango, por exemplo. Quem que consegue comer isso? Só que se você for ver 500 gramas de morango, vão ter em torno ali de 120, 130 calorias. Enquanto no abacate ou no coco, essas calorias vão ser muito maiores. E os amendoins, as oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju, por exemplo, também são muito calóricas e você tem que limitar a porção. Cuidado com os alimentos saudáveis, porque muitos diabéticos acham que, não, as frutas eu tenho que cuidar por causa da frutose, mas muitos alimentos saudáveis, como azeite de oliva, estão liberados. E aí que está o grande erro. Por isso que você tem uma piora da resistência à insulina, acaba acumulando calorias. Isso também, no longo prazo, vai aumentar os níveis de açúcar no sangue. Então é muito mais do que olhar só os carboidratos. Você tem que olhar para os alimentos saudáveis e ver também a quantidade de calorias. Eu dei o exemplo do azeite de oliva aqui, é extremamente saudável, só que uma dose boa para quem tem diabetes é 7 ml por dia, porque assim você vai pegar os benefícios cardiovasculares. Os estudos mostram que com essa dose de azeite de oliva você consegue esse benefício, melhora o colesterol, por exemplo, diminuir o risco cardiovascular, mas você não tem um excesso de calorias. Eu sempre converso com os diabéticos, eu faço um inquérito alimentar, perguntar como é que está se alimentando. E muitos falam, não, eu estou usando azeite de oliva sem moderação, que é um grande erro, porque tem muitas calorias. E aí você vai ficar com aquela ideia, não, eu não consigo controlar o meu peso, eu não consigo emagrecer, eu não consigo controlar os níveis de açúcar no sangue. Isso eu escuto todos os dias também. E quando eu vou analisar mais a fundo, tem muitos desses erros que eu estou falando aqui. E um deles é esse, de abusar de alimentos saudáveis. E atenção também, porque esses alimentos, por eles terem uma quantidade maior de gorduras, no curto prazo, logo depois que você come, não vão aumentar tanto os níveis de açúcar no sangue. Até por isso que você pode ficar com essa ideia que não faz mal para quem tem diabetes. Quando na verdade a chave de tudo vai ser a moderação. Você pode comer um pouco mais daqueles alimentos que eu falei que são bons, mas esses alimentos aqui, que têm fama de serem saudáveis, tem que dar uma atenção especial. Para a quantidade principalmente. E o erro número 7, que te impede de controlar os níveis de açúcar no sangue, é não realizar atividade física contra a resistência, contra alguma coisa que sirva para aumentar a sua massa muscular, como é o caso da academia, musculação, por exemplo, ou então natação, ou então você andar de bicicleta contra uma resistência, você fazer alguma atividade que vai servir para aumentar a massa muscular. Porque o músculo é um grande aliado quando o assunto é açúcar no sangue. O músculo capta esse açúcar. Ele pega o açúcar que está no sangue e
utiliza para gerar energia. Então, quanto maior a quantidade de massa muscular, melhor vai ser o seu metabolismo, o seu controle dos níveis de açúcar no sangue. Por isso que muitos atletas comem muitas bananas antes de fazer essas atividades e não tem diabetes. Você já se perguntou isso? Porque o músculo acaba utilizando esse açúcar como forma de energia. Então, se você tem níveis aumentados de açúcar no sangue ou está preocupado em não ter diabetes, você precisa fazer o exercício contra a resistência. Já foi comprovado que esse exercício, somente para a parte do diabetes, ele acaba sendo mais efetivo no controle. Sempre perguntam o que é melhor, então para esse caso específico, claro que é muito saudável fazer outro tipo de exercício, mas contra a resistência você tem um benefício adicional que é no metabolismo, de uma forma mais intensa. Você comete qual desses erros? Muitos ou poucos? Ou nenhum? Escreve aqui, também coloca a parte do mundo que você fala. Eu falo de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei dos suplementos que podem ser perigosos. Você sabia que muitos suplementos, além de não ajudar, podem prejudicar a sua saúde? Nesse vídeo aqui eu falo sobre isso e eu cito os suplementos mais perigosos que são amplamente utilizados. Um abraço, até a próxima!